surpresas com você. Este é o programa de número 20. E o Gravidinhas e Mãezinhas na TV de hoje está muito interessante. Vai falar de gravidez saudável, educação, parto e muitos outros assuntos. Confira. Educação financeira. Você já falou sobre dinheiro com seu filho? Qual a idade certa para isso? Especialistas vão dar várias orientações aos pais. Olá! Mesada, semanada, é correto dar dinheiro aos filhos? Quando? Quanto? E como educar as crianças para esse mundo financeiro, para que não cresçam adultos atrapalhados com as contas? É um pouco difícil, um pouco complicado, muitos pais têm dúvidas, então nós fomos atrás de alguns profissionais para nos dar uma mãozinha. O Leonardo é planejador financeiro, dá consultoria principalmente a famílias em dúvidas sobre como administrar o orçamento. A gente precisa entender que a educação financeira, ou que se diz respeito a essas finanças, é muito uma questão de expectativa e eu aprender a fazer, ou tentar auxiliar as crianças a saber que não dá para ter tudo a hora que quer, que não dá para fazer as coisas a hora que bem entender. Não adianta eu querer exigir do meu filho uma coisa que eu não pratico. Então, se tem uma forma da gente ensinar os filhos é através do exemplo. Então, não adianta eu querer impor para o meu filho que ele só pode pegar 2 itens, por exemplo, no supermercado e Não, eu também, de alguma forma, tento demonstrar para ele que eu tenho determinados limites. Ele não precisa saber que esses limites hoje são propriamente financeiros, mas eu tenho limites, eu só posso pegar X coisas, enfim, isso a gente acaba colocando por um contexto geral. Daniele Zeotti, psicóloga, também orienta muitos pais em relação a esse assunto das finanças com as crianças. As crianças precisam aprender desde cedo o valor do dinheiro, que o dinheiro está envolvido na troca, na compra das coisas que elas precisam e que elas querem. Precisam entender que existe o dinheiro envolvido e que isso se ganha através do trabalho, né? Então, a partir de quando a criança começa a desenvolver a linguagem, a capacidade simbólica, por volta dos 2 anos, você já pode realmente conversar abertamente com ela sobre o dinheiro e até dar dinheiro a ela. 5, 6 anos, começando a aprender um pouquinho subtração, adição, as operações básicas de matemática, dá sim para mim começar a incluir essa criança, por exemplo, num passeio pelo supermercado. Nós vamos fazer a compra, eu atribuir para a criança, por exemplo, o seguinte: filho, vai lá na despensa e vê quantas massas de tomate tem na despensa. Ele está aprendendo subtração, então ele vai falar, tem uma, tem 2, não tem nenhuma. E aí eu começo a juntar a questão escolar com a questão da educação financeira. Então, nossa, tem 2. E aí explicar, ó filho, normalmente aqui pro nosso mês a gente precisa ter 4 latinhas de massa de tomate. Então, quantas nós vamos precisar comprar? Tá com a criança na padaria? Olha, filho, então vamos pagar? Você quer uma bala? Olha, a sua bala custa R$1. É essa moeda aqui. De pequenininho você já começa a ensinar a moeda, o valor, os números, né? Conforme vai indo o aprendizado. Um pouquinho maiorzinhas, por volta dos 3, 4 anos, você já pode começar a dar o dinheiro para ela ir comprar. Você tá junto e fica olhando. E olha o Rodriguinho aí. A mamãe Flávia já arranjou um jeito de apresentar o dinheiro ao menino antes dos 3 anos e brincando. Isso aqui eu achei legal, a gente viu numa dessas lojinhas de chinês, assim, bem baratinho, custou R$2, uma cartela com um dinheirinho de mentira. E aí, assim, a gente tá ensinando pro Rodriguinho as notas. A gente tá mostrando os bichinhos que tem cada uma para ele reconhecendo. Como ele só sabe contar até 10, ele não tem muita noção do 10 para frente, a gente faz por comparação, tipo, essa nota aqui dá para comprar mais coisa do que essa, né? Então a gente vai explicando numa escala o valor de cada nota, né? Mostrando que a nota que compra mais coisinhas é a nota de 100. E aí a gente vai brincando com o dinheirinho. Mais pra frente eu quero levar ele pra comprar alguma coisa e representar o tanto que aquilo custa, quantas notinhas dessas são, pra ele ir aprendendo a lidar com o dinheirinho. E ele tem um cofrinho também, a gente vai colocando moedinha, né, pra guardar, e quando precisa a gente vai lá e compra. E a gente brinca assim, brinca de dinheirinho. Eu tenho um filho, Miguel, de 3 anos, e ele, pelo incrível que pareça, ele sabe que no supermercado ele pode pegar 2 itens, ponto. Não interessa preço, não interessa nada. Eu brinco ainda que eu falo, ele ainda não aprendeu de ir lá pegar um item muito caro, que senão a gente tá enrolado. Mas ele sabe que ele chega lá num determinado corredor, quero isso, ok. Chega num outro, quero isso, ok. No terceiro, filho, você já escolheu, qual desses 3 você quer? E ele troca numa boa. A gente acha que a criança às vezes não vai trocar, tá? Mas ele troca, ele não tem noção. Ele simplesmente, filho, você quer levar isso aqui? Você tem que deixar isso aqui, tudo bem?
Ah, não, tudo bem. Você pode dar uma quantidade, que pode ser uma mesada ou uma semanada. A mesada a gente prefere para crianças maiores, porque para crianças muito pequenas o tempo de um mês ainda é muito longo, né? Então assim, a semanada para crianças menores, a mesada para crianças maiores. O que a gente combina sobre a mesada? Olha, ou sobre a semanada, você vai ganhar X de dinheiro por este período, pelo tempo, para fazer essas e essas atividades. Então, para comprar o lanche na escola, para comprar um sorvete, para ir num passeio da escola, você vai ter que usar este dinheiro. Importante deixar muito claro, acabou o dinheiro, não se faz empréstimos. Outra coisa que funciona muito legal com crianças é o cofrinho. Fazer o cofrinho. Isso pode fazer desde com as piticas, bem pequenininhas. Fazer o cofrinho, então ir colocando as moedas no cofrinho, colocando e já planejando o que vai fazer com aquele dinheiro. Então, depois de um determinado período, abre o cofrinho, conta o dinheiro e leva a criança para comprar o que foi planejado, um brinquedo para ela escolher. As crianças sentem uma autonomia enorme fazendo isso, sentem realmente participando do processo e que elas conseguiram guardar e comprar. A Suriana tem 2 filhos. O mais velho, William, de 3 anos, já entende o que é desperdício. A economia, né, ela tá ligada ao consumo. Então tá em tudo, tá? Desde a banana que ele come, vestuário, o banho que ele toma. A gente já orienta ele, ó, tá gastando água, isso custa dinheiro, o pai tem que trabalhar. Então a gente assimila o trabalho do pai dele e da mãe dele ao gasto, ao consumo. Então ele já tem uma noção, ele vai entrar pro chuveiro hoje e fala, mamãe, rápido que tá gastando água. Então ele já tem uma noção. E também é quando a gente sai, né? Ó, não tem dinheiro agora. Não tem dinheiro? Você tem dinheiro, mamãe? Tem, não tem? Tá bom. Ele não fica enchendo, sabe? Falando que quer. Não tem dinheiro, acabou, não tem dinheiro. Sabe que não pode. Que tem que comprar, tem que dar dinheiro pra gente pegar aquele produto. Então não tem dinheiro, não vai pegar o produto. Hoje ele vai pra natação, lá ele tem os pirulitos, né? Eu dou a moedinha na mão dele pra ele comprar o pirulito. Então ele já tá começando a ter uma noção que é uma troca. Né? Se ele tem que pagar, ele tem que entregar o dinheiro para ele pegar o produto. E daqui a pouco a gente vai começar com o troco, né? Ele dá o dinheiro, espera o troco, pega o produto e... Então é aos poucos mesmo, não tem uma idade certa, eu acho, né? Porque eles absorvem muita coisa. Então é a gente que vai inserir nele esse cotidiano. A grande dificuldade não está em se eu dou ou não o dinheiro, mas é tentar entender o quanto que eu dou de dinheiro para esse filho. E isso também é muito particular de cada família, porque aí tem um pouco a ver com o orçamento. Não adianta, não, o recomendável com 6 anos é dar X. Isso não existe. A tarefa da infância é brincar, fazer o faz de conta e aprender e estudar. Você não paga em dinheiro por algo que é desta fase, que é da responsabilidade infantil, que faz parte do aprendizado. Não, né? Estudar não é trabalho para criança, é necessidade fundamental. Então não pague. Você pode sim. Por exemplo, a criança fez uma prova, foi muito bem, sai para comemorar com a criança. Vamos comemorar porque foi muito legal a prova que você fez, ou o trabalho, o reconhecimento na escola. Vamos a um lugar que a gente gosta, uma lanchonete que todo mundo gosta, uma sorveteria. Aí ok, pagar em dinheiro não. Talvez esse seja o grande o desafio que a gente pode transmitir para os filhos, é que as coisas dinheiro não brota em árvore, tá? E não é tão simples assim a gente conseguir as coisas. A gente precisa passar por uns períodos de esperas. As datas comemorativas ajudam muito. Então, puxa, você quer isso? Você pediu para o Papai Noel? Você se comportou? E aí ter aquela ansiedade de esperar o Papai Noel trazer. As grifes, né, estão em todo momento permeando a vida das crianças desde muito cedo, dos pré-adolescentes. Então, assim, a gente tem que começar a ensinar que a gente não tem que ter determinadas coisas. A gente pode tê-las de acordo com o nosso esforço. Esforço em ganhar o dinheiro, em guardá-lo, gerenciá-lo. E as contas ficam penduradas na geladeira, que tem que pagar, até chegar o dia do pagamento. Então tá visível, sabe? Não é nada obscuro, nada escondido. É bem claro e bem nítido para eles não ficarem perdidos também, né? Não ficar sem essa noção de custo, né? Deixa claro, explica a ela, né? Lógico, na medida que ela consiga entender de uma maneira clara e direta. Olha, papai perdeu o emprego, nós estamos passando por uma situação difícil, assim. Olha, mamãe ficou doente, teve que se afastar do trabalho, então a gente vai ter que gastar menos, você vai me ajudar.
Tá? Então nós vamos ter que economizar. Nós vamos economizar luz, nós vamos economizar na água, nós vamos economizar no supermercado, nós não vamos comprar roupas por um período. Deixar muito claro, porque a criança ela gosta de se sentir participante, de saber o que está acontecendo na casa de maneira clara. E ela vai te ajudar. Você contando, falando, ela vai te ajudar, você vai se surpreender com as coisas que eles fazem, né? A ideia da mãe, descendente de árabes, é que as crianças aprendam desde cedo a poupar. A cultura judaica, eles guardam desde quando nasce. Os pais juntam e quando eles começam a entender 30% do que ele ganha, quando ele começa, por exemplo, no shopping, gastar 30% do que o pai dá da mesada, é uma reserva que eles não põem a mão. Tanto é que você não vê judeu pobre, né? Então é uma cultura que eu admiro muito, a cultura financeira dos judeus. Eu vou tentar fazer com que ele, pelo menos 30% ele guarde. Conversar muito, dialogar, trazer essa criança para dentro digamos assim, da decisão do que a família vai fazer, do processo decisório. De acordo com a idade, ela vai se envolvendo cada vez mais. Uma criança de 10, 12, 13, um adolescente, ele pode sim entender exatamente a questão financeira, o quanto que o pai ganha, o quanto que a mãe ganha, porque isso, se a gente pensar antigamente, era um tabu, né? Malemar, as esposas não sabiam quanto os maridos ganhavam, enfim. Isso que eu acho que nós temos que tentar mudar. Viu só? Não é tão complicado assim não, pode até ser divertido. Por hoje é só, sábado que vem tem mais Gravidinhas Mãezinhas na TV. Até lá!